Daniel capítulo 6. É benção a gente ter aqui um projetor, uma tela para dar as informações, mostrar o versículo, mas acaba deixando os crentes preguiçosos às vezes, né? Tem crente que não carrega mais Bíblia, né? Tem que carregar a Bíblia. Carregar a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia, meditar na palavra, mas começa com ela estando nas tuas mãos. Daniel capítulo 6. Versículos 16 e 17. Daniel capítulo 6, versículo 16 e 17. Daniel 6, 16 e 17, encontraram? Amém? Glória a Deus. Aí quem não tem a Bíblia, não encontrou, pode acompanhar na tela aqui. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Amém? Sente-se. Glória a Deus. Eu preciso da sua atenção, em nome de Jesus. Para que você entenda o que estava acontecendo, eu não li o texto inteiro para a gente ganhar tempo, mas foi feito um decreto. Daniel era um homem que era muito estimado pelo rei, o rei gostava dele. Só que Daniel estava numa terra estranha, estava em um lugar estranho. E eu não consigo ler toda essa palavra sem deixar de fazer um paralelo com a nossa vida, mas enfim, durante a mensagem, você vai pegando no teu espírito aquilo que ele quer falar contigo. Daniel estava numa terra estranha, mas ainda numa terra estranha, ele continuava adorando a Deus. Ele não deixou de adorar a Deus, ele não deixou de demonstrar o seu amor por Deus. E aquilo incomodava muita gente. Quando você decide buscar a Deus, muitas pessoas vão se incomodar. Quando você decide buscar a Deus, quem nem se lembrava mais de ti vai começar a se lembrar, mas não para te abençoar, para te tirar da presença de Deus. Quando você começa a servir a Deus, ainda que você não tenha nem conquistado muita coisa aos olhos dos outros, mas só porque você decidiu servir a Deus, as pessoas começam a ter inveja de você. E assim foi com Daniel. Daniel era um líder levantado pelo rei, havia com ele outros líderes, e o invejaram porque ele orava, porque ele buscava a Deus, porque ele tinha temor de Deus. E aí induziram, convenceram o rei a fazer um decreto, que ninguém podia fazer oração nenhuma a não ser ao Deus deles. Só que Daniel é muito fiel a Deus, Daniel muito temente a Deus. Ele continuava orando, ele continuava buscando o Senhor. E quando descobriram que Daniel continuava adorando o nosso Deus, chamaram o rei e disseram: rei, o Senhor fez o decreto, agora tem que lançar na cova dos leões. E a Bíblia diz que o rei passou a noite inteira remoendo, tentando reverter essa situação, porque ele gostava de Daniel e não queria que Daniel morresse. Mas chegaram para ele e disseram: rei, o que o senhor falou, o senhor tem que fazer. Não há decreto real que possa ser revertido. Se o senhor decretou que assim seria, assim deverá ser. E aí nós chegamos no capítulo 6, versículo 16, onde o rei pega o Daniel e lança ele na cova dos leões. E a cova dos leões para nós, irmãos, representa na nossa realidade aqueles momentos de provação que nós passamos, aqueles momentos de dificuldade que nós enfrentamos. São grandes desafios que se levantam na nossa vida. Alguns é financeiro, outros é na saúde, outros perderam alguém, outros é no casamento, no relacionamento. Mas é uma prova, é uma dificuldade, é o auge de um problema, é humanamente impossível de resolver. É isso que significa estar na cova dos leões.
Então Deus me deu essa palavra hoje. Eu tenho certeza que alguém aqui está passando por um momento como esse. Só que Deus, Ele não dá só a notícia, Ele dá a solução também. Aleluia. Não adianta eu falar para você que você está passando luta e você dizer: pastor, isso eu já sei. Eu quero saber a solução, eu quero saber como sair dessa luta. Como que Daniel saiu da cova dos leões? O que mais pesou para que ele suportasse aquele momento e passasse aquele momento? Foi a preparação que ele tinha. E a preparação de Daniel não foi na noite anterior. A Bíblia diz que ele buscava a Deus continuamente, que ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. Ele se punha de joelhos no seu quarto, diante da janela, e em direção a Jerusalém, ele clamava ao Senhor. Lembra que eu falei que ele estava numa terra estranha? Ele estava longe da sua terra. E ali ele clamava a Deus, e ali ele clamava ao Senhor. Irmãos, quando nós estamos na igreja, não é difícil orar quando nós estamos na igreja, não é difícil acreditar quando nós estamos na igreja, não é difícil levantar a mão, cantar louvores e falar de Deus, porque aqui é um ambiente para isso, porque aqui é um ambiente onde a presença de Deus, ela reina, ela impera. Mas quando você sai da zona de conforto, quando você é tirado da tua zona de conforto, quando nós saímos do meio do povo de Deus e vamos lá para aquele trabalho que é um lugar pesado muitas vezes, ou lá para aquela escola que é um lugar difícil de conviver, ou até mesmo perto de alguns amigos conhecidos ou familiares, será que nós continuamos dando esse testemunho? Será que nós continuamos com as nossas atitudes, fazendo como Daniel fez, com que todos vissem que ele continuava sendo fiel, mesmo estando em um lugar estranho, mesmo estando em um lugar distante? Pastor, mas como é que eu vou me preparar? Eu vou te mostrar como tu vai te preparar, como que Daniel se preparou para isso. E não fique preocupado se de repente você é alguém que está dentro da cova dos leões nesse instante, passando por uma grande dificuldade, e você diz assim: pastor, mas eu não me preparei, e agora o que vai ser de mim? Espera até o final da mensagem. Mas como que Daniel se preparava para esse momento? Eu enumerei várias coisas aqui, mas tirei tudo antes de vir pregar, e eu deixei só a principal. Principalmente ele se preparava, principalmente através da oração. No versículo 10 diz que ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. Irmãos, quando nós oramos, nós ficamos mais perto de saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Vou além, quando nós oramos, nós ficamos mais perto de saber qual é o propósito de Deus ter nos colocado dentro dessa cova, nos permitido passar por essa provação. Então a nossa oração não muda quem Deus é, mas a nossa oração faz com que nós entendamos qual é a vontade de Deus e qual é o propósito de Deus com aquela situação. Aí alguém vai dizer: pastor, mas eu não sei orar, eu nem crente sou ainda. Irmãos, orar é simples, é comum. Você fala com as pessoas, você conversa com as pessoas. Orar é falar com Deus. Você não precisa ter um vocabulário rebuscado, você não precisa usar palavras bonitas, você não precisa parecer para Deus que você é melhor do que aquilo que você é. Porque Deus, Ele é nosso Pai, Deus, Ele não é nosso patrão, Deus não é nosso chefe, Deus não é alguém que está muito distante, Deus não é alguém que quer o nosso mal, Deus é nosso Pai. E como que você fala com o seu pai? Você é cheio de dedos para falar com Ele, você é cheio, que nem dizia lá na minha cidade, cheio de 9 horas. Ou você simplesmente fala: pai, e começa a conversar com Ele. Então, irmãos, eu já conheci pessoas que elas nem religiosas são no sentido de frequentar a igreja, mas que elas oram, que elas falam com Deus, que elas consagram a Deus o seu dia, que elas estão enfrentando alguma dificuldade, elas vão lá e pedem para Deus. Pastor, mas eu quero orar a Deus, mas eu não sei orar. Irmão, se tu está com dor na perna, tu ora a Deus: tira essa dor da minha perna. Não tem nada além disso para você falar. Então as pessoas às vezes querem enfeitar o pavão, elas querem fazer alguma coisa que não precisa. Você só precisa ser sincero. Deus ama a tua sinceridade, Deus ama a minha sinceridade. Eu não preciso parecer ser para Deus o que eu não sou, porque Deus me conhece mais do que a mim mesmo. Então quantas vezes eu cheguei para Deus e disse: Senhor, eu não aguento mais. E quando eu conseguia falar o que era, eu falava. Quando não, eu só chorava.
Porque a Bíblia diz que antes mesmo da palavra chegar na minha boca, Deus já sabe o que eu preciso, Deus já sabe o que eu vou pedir para Ele. Então é simples orar, é fácil orar. Você pode começar hoje, você pode continuar hoje, você pode aumentar hoje. Mas nós só conseguimos, estando dentro da cova dos leões, passar e sair do outro lado e cantar o hino da vitória, sabe como? Quando nós nos preparamos, estando na presença de Deus. Quem é que gostaria de saber o futuro aqui? Levanta a mão. Só uns 3, 4 comigo, só tem 4 curiosos aqui hoje. Você não gostaria de saber o futuro? Aí procura um monte de diabedo aí para saber do futuro, né? Mas só quem sabe do futuro é o nosso Deus, irmãos. Então orar, olhe bem para mim, para você nunca mais esquecer disso. Orar é falar com aquele que já foi no futuro. Orar é falar com aquele que já sabe todos os teus dias. Orar é falar com aquele, irmãos, que já sabe qual é o resultado daquilo que você está vivendo hoje. Aleluia! Então, quando nós oramos a Deus, nós estamos falando com aquele que escreveu a nossa história, que tem propósito para a nossa vida e que Ele sabe aonde, quando, que hora e de que jeito que vai se cumprir aquele propósito na sua vida. Quando oramos, nós falamos com esse Deus. Quando oramos, nós levamos todas as nossas preocupações ao Senhor. Quem é que se preocupa aí? Tem mais preocupado do que curioso, já deu para ver, né? Todos nós nos preocupamos. Isso é natural da gente. Só que a Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, antes apresentem a Deus as suas orações, ou apresente tudo em oração a Deus. Então, quando nós oramos, nós levamos todas as nossas preocupações. Olha o que diz 1 Pedro 5,7. Lancem sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí a gente tem 2 problemas. Porque tem aquele que fala da sua vida para todo mundo. Ele fala dos seus problemas para todo mundo. Ele não filtra com quem ele vai conversar, para quem ele vai falar. E nós temos aquele que não fala para ninguém. Aí está tudo errado, porque aquele que não fala para ninguém, ele vai guardando dentro de si aquilo ali, e uma hora aquilo vai se manifestar como um câncer, vai se manifestar como uma mágoa, como uma raiva, como outro tipo de doença, como uma depressão, como um monte de porcaria. Por quê? Porque a gente guarda tudo dentro de nós, e o ser humano não foi feito para guardar tudo no coração. Nós temos que guardar o coração, não guardar um monte de lixo no coração, você entende isso? E aí tem aquele que fala da sua vida para todo mundo. Aí tu vai pedir conselho para quem não deve. Tu tem Deus, tu tem, se você é membro aqui da igreja ou de outra igreja, você tem um pastor, você tem uma liderança, e glória a Deus pela vida dos pastores. Mas acima de tudo você tem Deus, você tem o Senhor, aquele que já foi no futuro, aquele que já escreveu a tua história, aquele que entende o propósito no qual Ele te colocou. Então por que falar para os outros, falar para todo mundo, se Deus pode te dar a direção? Daniel se preparava dessa forma, todos os dias ele orava pelo menos 3 vezes. Daniel era um homem ocupado, Daniel era um homem ocupado, Daniel era um político naquele lugar, era um homem muito ocupado. Você acha que ele tinha tempo para ficar fazendo 3 orações por dia, de 2 horas cada uma? A Bíblia não diz isso, eu estou conjecturando dentro daquilo que eu entendo da palavra de Deus e dessa realidade. Imagino que as orações de Daniel não eram muito longas, muito extensas, porque às vezes a pessoa diz: não, eu vou parar, quando eu tiver 30 minutos só por oração eu vou orar. E faz 30 anos que a pessoa está esperando para ter 30 minutos. Por quê? Porque ainda mais hoje em dia, ninguém tem tempo para nada. É tudo correria, tudo isso, tudo aquilo. Então eu imagino, digo eu e não a Bíblia, tá, irmãos, que as orações, aquelas 3 pelo menos que Daniel fazia, não eram orações muito longas, mas ele mantinha um relacionamento com Deus, ele mantinha um relacionamento com o Senhor. Amém? Então a oração de Daniel, ela move o coração de Deus. Como assim, pastor? A oração move o coração de Deus? A oração de Daniel moveu o coração de Deus. Quem não gosta de oração, já estou terminando essa parte. Daniel 10, 11 e 12, olha o que a Bíblia diz. Daniel, você é um homem muito amado. Preste bem atenção no que vou dizer. Levante-se,
pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E o anjo prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Aleluia! A oração de Daniel, as palavras de Daniel tocaram o coração de Deus, que enviou um anjo para abençoar Daniel. Porque a oração que ele fez, as palavras que ele dizia, foram respondidas por Deus. Irmãos, Deus vai responder a tua oração. Às vezes Ele não vai responder do jeito que você pensa, do jeito que você quer, do jeito que você acha. Ele vai responder do jeito dele, porque Ele tem o controle de tudo. Tem um monte de gente enganada, achando que tem o controle da sua vida, da sua cidade, do seu estado, achando que tem o controle de toda e qualquer situação. Não, Deus está no controle de tudo, e tudo que acontece na nossa vida, mesmo as perdas, mesmo as provas, mesmo as covas em que nós somos jogados, tudo contribui para o nosso bem se nós amamos o Senhor. Algum proveito, algum propósito há em toda luta e em toda provação que você vier a passar. Então Daniel, ele foi jogado na cova dos leões, mas ele estava preparado para aquilo ali. E quando eu digo estar preparado, eu não digo que Daniel não sofreu, eu não digo que ele não teve medo, eu não digo que ele não ficou assustado, ou que não deu vontade de correr, ou que talvez ele disse: Senhor, porque eu não sei o que passou na mente, no coração de Daniel. Mas eu sei que ele confiava em Deus. Se você conhece a história dele, você vai ver que ele confiava no Senhor. E mesmo confiando no Senhor, mesmo orando, o Senhor permite que ele seja jogado na cova dos leões. E quando nós estamos na cova dos leões, pelo menos 3 coisas acontecem com a nossa vida, irmãos. A primeira é que parece que nós ficamos sozinhos. Quem é que estava ali com Daniel? Não tinha nenhum amigo ali, não tinha nenhum colega, não tinha nenhuma pessoa, não tinha nenhum familiar ali com ele. Quando você está na cova dos leões, quando você está passando uma prova muito grande, parece que você está sozinho. Olha o que diz o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. Lançaram só Daniel, não lançaram mais ninguém ali. É nesse momento, irmãos, que todos nos abandonam, menos Deus. Amém? Nós já passamos por situações, talvez você já passou ou esteja passando, e Deus vai te lembrar disso agora. Por situações em que parece que todo mundo nos abandonou. Parece que ninguém mais se importava. Parece que ninguém mais fazia um esforço para te ajudar. Parece que você estava sozinho. Calma, Deus está no controle de tudo. Aleluia. Tem gente que Deus tem que tirar de perto. Vou repetir, tem gente que Deus tem que tirar de perto, e não é para que você fique bravo com as pessoas, mas é o próprio Deus que permite isso, é o próprio Deus que tira. Sabe por quê, irmão? Porque momentos como esse, a nossa atenção e os nossos ouvidos estão totalmente dedicados a ouvir o Senhor. Quando nós não estamos sozinhos, nós ouvimos muitas vozes. Ai, estou com problema no meu casamento, separa. Estou com problema com meu filho, abandona. Nós ouvimos muitas vozes, nós vemos muitos vídeos, nós assistimos muitas coisas, com gente que não tem compromisso com o Evangelho e que não tem compromisso com a sua vida. Então sabe o que Deus faz? Muitas vezes Deus te deixa sozinho, entre aspas sozinho, porque Ele não te abandona nem um só instante. Aleluia. A primeira coisa é que parece que nós ficamos sozinhos, mas ainda que nos sintamos sozinhos, Deus nunca nos abandona. Isaías 49:15 vai dizer: pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre, do filho que ainda mama? E aí ele diz assim, ó: todavia se essa mãe se esquecer dele, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Amém? Para você ver que o amor de Deus transcende todo e qualquer tipo de amor que essa terra pode oferecer. Ele não te abandona, Ele não te desampara. A segunda coisa que acontece depois que parece que nós ficamos sozinhos dentro da cova, é que nós não controlamos a situação. A cova não é controlada por você, irmão. Amém? A prova não é controlada por você. A luta não é controlada por você. É Deus que está no controle de tudo.
Ele continua no controle de tudo. Deus não perdeu poder, Deus não perdeu força, Deus não perdeu domínio, Deus não perdeu o controle. Ele continua sendo Deus e continua no mesmo lugar. Aqueles leões estavam famintos. O que Daniel podia fazer? Nada. Quer ver que os leões estavam famintos? Olha o que diz o versículo 24, só escute isso. E ordenou o rei, isso aqui depois que Daniel já tinha saído, tá? E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda nem tinham chegado no fundo da cova, quando os leões lhes esmigalharam todos os ossos. Meu Deus, eram dezenas de pessoas. Eram umas quantas pessoas. E eles nem tinham chegado no fundo da cova ainda. A Bíblia usa essa figura de linguagem. Mas aí não é figura de linguagem. Os leões literalmente devoraram todos eles. Estavam famintos ou não? Acharam que Daniel ia ser o petisco dos leões. Colocaram ele lá. Ele saiu bem no outro dia. Os leões continuavam com fome. O que Daniel podia fazer? É a mesma coisa nós. O que nós podemos fazer diante de uma doença? O que nós podemos fazer diante de uma perda? Não é? O que nós podemos fazer diante de situações que fogem ao nosso controle? Então a segunda coisa que acontece quando nós estamos passando ou estamos dentro da cova é que nós não controlamos a situação, mas nós passamos a entender com isso que nós necessitamos, que nós dependemos de Deus. Porque Ele tem o controle de tudo, mesmo nos momentos de tribulação. Que a gente tem uma adoração por si mesmo, parece. Que a gente acha que a gente pode tudo, que a gente resolve tudo, que a gente é autossuficiente. Mas quando Deus permite que nós passemos por uma prova muito grande, que nós sejamos jogados em uma cova com leões famintos, aí nós olhamos para nós mesmos e vemos que não temos a mínima condição, não temos capacidade de sair daquela situação, se não for a mão de Deus. Então, irmão, se você está passando uma tribulação muito grande, se você está sofrendo com uma enfermidade, se você está com um problema grave na sua família, saiba de uma coisa: Deus ainda está no controle de tudo. Ainda que você não tenha força, ainda que o diagnóstico seja de morte, ainda que você tenha sido desenganado, a última palavra vem de Deus. A última palavra vem do Senhor. A última palavra para a tua saúde vem de Deus. A última palavra para o teu casamento vem de Deus. A última palavra para a tua vida vem do Senhor. Só que infelizmente a gente tem que estar no fundo de uma cova, impotente diante de uma situação adversa, para a gente se dar de conta que depende de Deus em todo o tempo, aquele que tem o controle de tudo. O que eu falei que acontece quando a gente está na cova? Parece que estamos sozinhos, nós não controlamos a situação. E por último, nós não podemos sair antes do fim. Não dá para sair antes do fim. E a gente, no versículo 17, vai ver que foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca daquela cova. E o rei selou aquela pedra com um anel, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. O rei colocou lá e disse assim: ninguém vai mudar isso aqui, ainda que eu ame Daniel. Pô, não tem, irmãos, não tem como não fazer um paralelo com a nossa vida em relação a Deus, ao nosso rei. Porque o rei fala assim, porque o rei, ele não fala com essas palavras, ele fala com outras, mas eu vou falar do meu jeito. O rei disse assim: ainda que eu ame Daniel, ainda que eu não queira que Daniel seja jogado nessa cova, ainda que eu queira que Daniel não passe por essa situação, aquilo que eu falei eu tenho que fazer, aquilo que eu falei eu tenho que cumprir. Aí eu me lembro da Bíblia que diz que Deus vela para que se cumpra a sua palavra. Aquilo que Deus determinou como lei, como princípio, vai acontecer, independentemente da vontade, seja de quem for. E o rei sela aquilo ali, e Daniel não pode sair antes que amanheça o dia. Daniel não pode sair antes do fim daquela aprovação. E para 99% dos envolvidos, Daniel não sairia dali, porque ele seria comida de leão. Havia uma pedra ali para que ninguém tirasse. E aí é comum a gente, quando prega, dizer assim, ó:
Deus não livra da cova, mas livra na cova. E é verdade. Estava escutando um testemunho de um rapaz que ele falou, ele até chorou contando, coisa bem simples, mas quando Deus fala com a gente é muito forte. Ele falou que todas as noites antes de dormir ele ora pelo seu filhinho e coloca no berço. Toda noite antes de dormir ele ora pela sua criança e coloca a criança para dormir e vai se deitar. E ele ora para que a criança não caia, não se machuque. Não era berço, era uma caminha já de solteiro. Ele ora para que a criança não caia. E aí um dia ele orou, colocou a criança como todos os dias, e aí ele foi para o quarto dele. E aí daqui a pouco ele escuta um estouro e a criança chorando, escuta um barulho forte e a criança chorando. Ele chega lá, o menininho foi tentar descer, se enredou na coberta e caiu, bateu de cabeça no chão. Não lembro se cortou a cabeça ou se cresceu um galo, tinha alguma coisa na testa dele. E aí ele pegou, acolheu o menininho ali, orou por ele, curou ele, enfim, cuidou do ferimento dele. E aí ele foi orar. E ele disse: Deus, por que isso aconteceu? Se toda noite eu oro para ele não cair. Isso o irmão falando. Se toda noite eu oro para ele não cair, por que ele caiu? E aí na hora o Espírito Santo falou com ele assim: ó, ele caiu, mas eu estava lá. Se eu não tivesse lá, tinha sido muito pior. E tanto foi Deus que falou com ele, que ele conta em prantos esse simples testemunho. Nós oramos para Deus nos livrar, mas às vezes, irmãos, acontecem coisas que fogem do nosso controle. Minha casa já pegou fogo, eu já fui assaltado, perdi carro, aconteceu um monte de coisa difícil na minha vida. Mas eu nunca atribuí culpa nenhuma ao Senhor. A gente fica triste, a gente fica abatido por um tempo, a gente até pergunta: Deus, por quê? Mas a gente crê que Deus está no controle de tudo. E se Deus está no controle de tudo, meu irmão, os planos dele para a tua vida e para a minha são planos de paz e não de mal. Jesus disse: vocês sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Deus está cuidando, ainda que você tenha caído, ainda que você tenha sofrido, ainda que você tenha passado por alguma dificuldade ou esteja passando por ela. Deus ainda está no controle, poderia ser muito pior. Aproveite para perguntar para Deus o que Ele está querendo te ensinar com isso, o que Ele está querendo te mostrar com isso. Daniel continuava ali, continuava firme, mas ele estava dentro da cova. Tem gente que quer, eu quero orar para Deus fazer um milagre na minha vida. Aí a pessoa fala: eu quero que Deus faça um milagre na minha vida. Mas eu pergunto: quem é que quer ficar doente aí? Não, pastor, mas o milagre que eu quero é aqui, ó. O milagre que eu quero é casar, que está difícil. Mas para você vencer uma corrida, você tem que disputar ela. Para você ganhar a medalha ou troféu, você tem que correr a corrida. É ou não é assim? Para você vencer uma luta, você tem que enfrentar um adversário. É ou não é assim? Ou tu quer ganhar por WO? Não, o nosso adversário, ele sempre vem, irmãos. Você sabe quem é o nosso adversário, né? Ele sempre vem, ele não dorme, ele não descansa. Ele quer destruir a minha vida aqui nesse altar. Eu quero dizer lá na rua, não, ele quer destruir aqui mesmo, em qualquer lugar. Mas nós temos que saber que Deus está no controle da nossa vida, que nós pertencemos ao Senhor. Mas eu tenho que enfrentar esse adversário, eu tenho que enfrentar essa luta, para que eu possa cantar o hino da vitória. Cumprir todo o processo é inevitável. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todo propósito. E a Bíblia também diz assim, ó, melhor é o fim das coisas que o início delas. Amém? Glória a Deus. Está cansado? Diga amém. Amém, eu estou cansado. Você acha que é moleza? É? Mas diante de tudo isso que nós vimos aqui, agora eu estou indo para o final. Diante de tudo isso que nós vimos aqui, uma certeza nós podemos ter, irmãos. Essa luta que você está enfrentando, ela vai passar. Em nome de Jesus. Amém? Esta luta vai passar. Nenhuma tempestade dura para sempre. Não esqueça disso. Continue confiando no Senhor. Porque Daniel 6:22 diz assim: o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano. Aleluia. Passou, irmãos.
Talvez foi um dos momentos mais emocionantes da vida de Daniel. Foi o momento mais difícil da vida de Daniel, talvez, mas passou. E quando você acredita em Deus, quando você confia no Senhor, você sabe que vai passar. Você sabe que vai passar. Então ouça a voz de Deus nessa noite, irmãos. A cova não é o fim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. A cova não é o fim. A prova não é o fim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E às vezes isso é literal, porque ele passou a noite toda lá naquela situação. Mas quando amanheceu o dia, a cova foi aberta e os leões não tinham feito dano algum a Daniel. Glória a Deus. Ele venceu a cova, ele venceu a solidão, ele venceu o medo. Naquela noite tensa, um dos momentos mais difíceis da vida dele. Mas passou, irmãos. Glória a Deus, essa luta vai passar. Essa fase ruim no casamento vai passar. Essa fase ruim na tua saúde vai passar em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas você precisa glorificar o Senhor. Você precisa glorificar a Deus quando tudo passar, porque depois da cova, Daniel, ele dá o seu testemunho, como o versículo que lemos: o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões e eles não me fizeram mal algum. As pessoas precisam saber sobre a tua vitória. Jesus disse para a sua igreja: vocês serão minhas testemunhas. Glória a Deus. Quem é que sabe da tua vitória? Quem é que sabe das tuas conquistas? Quem é que sabe daquilo que Deus fez para a sua vida? Você precisa testemunhar, você precisa tornar o nome de Deus conhecido, você precisa glorificar o nome de Jesus. Fique de pé, irmãos, para ver se tu te empolga mais um pouco. Depois da cova, Daniel deu testemunho. Depois da cova, Deus foi glorificado. Eu vou ler o versículo 26 para vocês e o 27. O mesmo rei que fez o decreto e jogara Daniel na cova dos leões, ele diz assim agora: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse rei estava falando de Deus melhor do que muito crente fala, melhor do que muita gente já viveu e não testemunha. O rei estava declarando que o Deus de Daniel era o único Deus, era o verdadeiro Deus. Quando você sai da cova, ou quando você passa pela prova, testemunhe, glorifique a Deus. É sempre Deus quem age na sua vida, para que o nome dele seja ainda mais conhecido. As aflições que você passa é para que Deus seja glorificado, é para que Deus seja exaltado. Às vezes pessoas são curadas, escute isso. Às vezes pessoas são curadas, ou tem alguma outra situação revertida por Deus, mas ao invés de glorificar ao Senhor, ficam dando crédito ao médico que lhes atendeu, ao remédio que tomaram. Você precisa ir no médico. O médico é uma bênção, a ciência vem de Deus. Amém? Mas o médico é limitado, o diagnóstico dele é limitado, a palavra dele é limitada. E eu, sendo pastor há quase 20 anos, eu escuto às vezes pessoas que nós fizemos campanha de oração, que os familiares fizeram campanha de oração, e ela foi curada, e ela sai falando para todo mundo que o médico é bom, que o remédio é bom, e nunca fala que Deus é bom. Se Deus quiser usar o remédio, Ele usa, mas Ele continua sendo o dono da vida, Ele continua tendo o controle de tudo.
Escute isso, quando Jesus curava, a água do tanque não era milagrosa, o barro passado nos olhos do cego, a saliva na língua do mudo e a orla das vestes de Jesus não eram os elementos que mereciam destaque. Ainda que Jesus usasse todos esses meios, mas a glória sempre era de Deus, a glória sempre tem que ser de Deus. O objetivo dessa prova, ou da cova, na vida de Daniel, era tornar o nome de Deus conhecido e exaltado. Versículo 28, eu falei que era só para parecer que ia terminar. O 28, esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Olha para mim aqui, irmãos, que eu quero profetizar para a tua vida. Irmão, ao findar o tempo da provação, se prepare para ver o sobrenatural de Deus acontecendo na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Irmão, nenhuma tempestade veio para durar para sempre. Jesus nos ensinou que depois da tempestade vem a bonança. Nenhuma cova é para que você fique dentro dela para sempre, porque quando amanheceu o dia, Daniel foi tirado com vida daquela cova. A prova passou, Daniel venceu, o dia amanheceu e o nome de Deus foi glorificado em toda aquela terra. Aleluia! Vai passar em nome de Jesus. Aquilo, irmão, que é impossível para mim, que é impossível para você, coloque nas mãos de Deus. Amém? Coloque nas mãos de Deus. Aleluia. Feche os teus olhos por um instante. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos adorar. Nós vamos atrair mais e mais da presença de Deus. E você que já está abençoado por essa palavra, sairá ainda mais abençoado com decretos de vitória sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Com os teus olhos fechados, glorifique o Senhor, glorifique a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir. Com as coisas daqui, pois eu sei